Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy. Hoje com uma escritora, uma jornalista, escritora, Patrícia Reis. Boa tarde, Patrícia. Olá, Edson. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Obrigado por ter. Já falamos sobre isso, porque parece que a Patrícia não para de escrever, tem uma produção muito grande, então deve ter talvez interrompido agora a escrita de algum livro. Então, obrigado. Mas também está lançando um livro, também esse é o outro momento da vida de um autor relevante, também falaremos já sobre isso. Patrícia, para começar aqui, a gente tem sempre muita curiosidade de saber como é que as pessoas começaram a contar histórias e quiseram transformar, ou a vida acabou fazendo com que elas vivessem com A contar histórias. a contar histórias. Tem um título de um livro do Veríssimo que eu gosto muito, do Luiz Fernando Veríssimo, que é O Gigolô das Palavras, que é como ele se definia, né? Na verdade, ele vivia disso. Quando é que foi que a Patrícia descobriu que era isso que queria, contar histórias? Eu acho que descobri isso em criança, sinceramente, muito criança. Ahm, eu vivia muito tempo em casa de uns tios-avós. Nessa casa viviam mais duas tias-avós e uma bisavó, tudo bastante sénior. E uma das minhas tias não tinha ido à escola, assinava o seu nome e pouco mais. E eu comecei a ler-lhe alto, aquelas. Se o meu tio estivesse em casa, lia coisas sérias. Se o meu tio não estivesse em casa, lia folhetos e folhetins de amor, romances de cordel. E, hum, e lembro-me de começar a escrever muito cedo pequenas histórias, de 4, 5, 6, 7 linhas, que eu, a determinada altura, achava que podiam ser, podiam ser como é que se diz? Romances, não é? Aquela ilusão de que uma página de texto é um romance, não é? E eu acho que sempre contei histórias, e sobretudo para esta minha tia. E a Acho que leitura? comecei. O que você lia? O que você lia? A pessoa já falou que se fosse o tio em casa, lia coisas mais sérias, se fosse, você lia mais romances. Mas você mesmo, qual foi o primeiro livro que você leu para si mesmo e gostou? Pontapé de flor, não, pontapé de laranja. Que livro é esse? Primeiro livro que eu me lembro de ler sozinha. Uhum. Pronto. O meu tio-avô era um fanático dos livros e naquela altura, não sei se vocês têm essa experiência, mas naquela altura havia uma coisa chamada o Circo de Leitores e havia uns senhores que batiam à porta, tinham uma revista, traziam a revista e a malta encomendava os livros, então eu vivia nessa ansiedade do senhor do Circo de Leitores. E o meu tio-avô nunca me recusou um livro, aliás, acho que é a única coisa que eu também não recusei aos meus filhos. Mesmo livros que ele achava que eu ainda não teria capacidade para os entender, ele comprava-os na mesma. Não entendes agora, entendes mais tarde. Pronto. Portanto, eu acho que é ao meu tio-avô que devo os livros, assim como devo a música clássica, de alguma forma. Ahm, e um livro é um bilhete de viagem incrível para uma criança, não é? Eu lembro-me de quando li A Ilha do Tesouro, que ainda hoje é um dos meus livros preferidos, eu sei, é como se uma pessoa se recusasse a crescer, mas eu adoro aquela cena dos piratas, confesso. Uhum. O universo dos piratas para mim é quer dizer, o melhor universo. Se puder ser alguma coisa, e se puder ser um pirata, eu acho que se deve ser um pirata, à partida, pronto. É como se pudermos imaginar qualquer coisa, a Ursula K. Le Guin dizia isso, when in doubt, add two dragons, não é? Uma vez na dúvida, acrescenta dois dragões e a coisa dá-se. Pronto. E eu ainda vivo muito aí, é? Uhum. As pessoas crescem, tornam-se escritoras e deixam de falar destas coisas. Eu continuo a ler ficção científica e continuo a ler fantasia. Continuo a ler, porque gosto de ler. E gosta de escrever para crianças também, né? Também gosto de escrever para crianças, embora eu tenha que reconhecer que é muito mais difícil. É? Muitíssimo mais difícil. É uma responsabilidade muito maior. É outra linguagem. Não é que eu não seja feliz a escrever para crianças, sou, mas entro num estado de hipervigilância e quando estou a escrever para adultos, escrever para adultos parece que é Curioso, fotografia, não é? curioso. Escrever. Ou seja, Ah, a criança dentro de você escreve para adultos, porque tem toda a liberdade, mas quando você vai escrever para crianças, você vira o adulto na toda a sala liberdade. e você fica com medo de incutir ali alguma coisa indevida. É um pouco por aí, né? Sim.
Curioso. Portanto, acho que há uma maior autocensura. É. Mas não chegamos aí ainda. Aí você cresceu e aí você fez jornalismo, é isso? Ou você fez outra coisa e depois caiu no jornalismo? Não, eu não fiz jornalismo, graças a Deus. Não, não, eu fui estudar História e respondi a um anúncio do Independente que tinha acabado de sair, um anúncio desenhado pelo grande designer Jorge Colombo, designer e ilustrador, que dizia: repórteres absolutamente excelentes precisam-se. E eu, do alto dos meus 17 anos, achei que ia ser um repórter absolutamente excelente. Eu sabia uma coisa, eu sabia que tinha que encontrar uma profissão na qual a escrita fosse central. Isso eu Hum. sabia. Pronto, e portanto o jornalismo pareceu-me o caminho mais evidente. E o jornalismo escrito, porque eu nunca tive fascínio absolutamente nenhum por jornalismo na televisão, recusei sempre ir para a televisão e tenho, obviamente, um grande amor pela rádio, mas eu acho que todas as pessoas que gostam de conversar têm amor pela rádio. Eu acho que a rádio é companhia, é outra coisa. Agora, jornalismo para mim é jornalismo escrito. É um jornalismo de contexto. E a escrita surgiu, o jornalismo surgiu por causa da necessidade da escrita. Isso eu não tenho dúvidas. E você no Independente, você fazia política como era normal daquele jornal, mas muito novinha, né? E ali com. Éramos todos. O Paulo Portas tinha 25 anos, espera lá, Poxa, não era, todos era novos, muito né? novinho, éramos todos muito novinhos, não é? Éramos todos muito novinhos, éramos todos meio irresponsáveis, inconscientes, rebeldes, amotinados. E isso era bom, e foi uma experiência incrível. E havia um slogan, uma assinatura do Independente que dizia: não há amor como ao primeiro. E de facto não há amor como ao primeiro. O Independente foi incrível. Foi E era ali ao pé do Saldanha, na redação, né? a Rua à Torta Borda. Tínhamos um filme de cinema de filmes pornográficos no resto do chão. Eu cheguei dessa redação umas 2 ou 3 vezes a trabalho também, assim que eu cheguei a Portugal. Eu achava que o Independente era um jornal de esquerda, porque como era antipoder, eu sei como era antipoder, e no Brasil, se antipoder era ser de esquerda, eu achava que era um jornal de extrema esquerda. Demorei uma década para descobrir que era de direita. Mas também não era um jornal de direita, ou seja, hoje tu tens isso muito bem definido, não é? Quer dizer, tu olhas para o alinhamento editorial do Observador e sabes que há um alinhamento mais à direita, e é assumido, e eu acho bem que seja assumido. Nós não éramos de esquerda nem de direita, não éramos, nós éramos contra o governo do Cavaco. Era É uma muito. coisa diferente. E tem a ver com a juventude. Uhum, Não é só uma coisa ideológica. uhum, Atenção, porque o governo era de direita. uhum. Portanto, quando as pessoas dizem, mas vocês eram de direita. Bom, eu pessoalmente não. Eu tenho um alinhamento à esquerda, centro-esquerda, mas esquerda, e sempre tive. E como eu, muitos dos meus colegas no Independente, atenção. Um bocadinho. E lá está. Eu, olhando para trás, estamos a falar de 1988, que foi quando começou o Independente, eu olhando para trás acho que nós de facto éramos contra o Cavaco, por princípio. Por um ponto. Contra o Cavaco e contra os ministros do Cavaco. E eram E vanguarda no sentido assim, queremos ser modernos, né? Queremos, obviamente, ser desempoeirados. Queremos, obviamente, questionar quem está aí. Isso era muito claro e era muito vivo, né? Era muito jovem, né? e E, era muito estimulante, claro. e você ficou quanto tempo lá no Independente? Quase 2 anos. E de lá saiu para Do Independente saí para a Sábado, para a revista a Sábado, que não primeira quer versão, né? A primeira vida da Sábado, né? era a vida da Sábado. Depois da Sábado saí para o Expresso. Do Expresso saí porque porque queria engravidar e, enfim, não estava fácil e saí para a Marie Claire. Depois a Marie Claire foi fechada de uma forma brutal, de uma forma muito injusta. E eu fui para a Elle em part-time, depois para os projetos especiais do público, depois pelo meio disto tudo ainda fiz a produção do Sexualidades do Júlio Machado Vaz. Fui fazendo E coisas. Egoísta, quando é que apareceu? A Egoísta aparece em 2000, é uma proposta minha e do Henrique Caiate ao Grupo Estoril Sol.
E nós queríamos uma revista de cultura, queríamos uma revista literária, queríamos uma revista para dar espaço a novos autores e a novos artistas e artistas consagrados, e na altura não havia nada do género, e continua sem haver nada que se assemelhe, não é? E queríamos uma revista que fosse uma revista bonita, que fosse uma revista bem desenhada, bem pensada, e, enfim, vocês devem conhecer o trabalho do Henrique Caiati. O Henrique, nestas coisas, tem uma bitola de excelência maravilhosa, e foi uma aventura. Feliz, eu diria. Quantas edições? Não faço a mais pequena ideia. 80 e qualquer coisa? Que Desculpem. a periodicidade era um pouco Foi irregular. mudando. Foi É, mudando. Passou de 13 era trimestral, depois passou para semestral, depois passou para anual, depois voltou para semestral, enfim. eu creio com muito grossa sempre, né? Com muito trabalho gráfico. Eu acho que escreveu, acho que para dois números. Teve um Três. número três, aí você contou. Tem Três. melhor memória do que eu. Mas eu me lembro perfeitamente um que era sobre publicidade, Sim. que tem bastante tempo até isso, tem uns 20 anos, acho eu quase. Não tem 20 anos, mas terá para aí uns 16, É, por aí, 17. por aí. Eu estava Portanto, a revista tem 26, não é? Quer dizer, E como é que, digamos, sendo um projeto tão devagar, tão diferente, diferente, independente de ser de Portugal, não conheço nada parecido na Europa, não sei se há, mas diga-me a você. Mas como é que é isso de você estar gerindo um bicho raro? Como é que os seus colegas de profissão veem isso? bom, isto é Portugal, não é? Portanto, sobretudo há inveja. Não é impunemente que a última palavra do Lusíadas é inveja, não é? Uhum. Portanto, a dor de corno é muita, sempre foi, em relação à egoísta. É uma coisa com a qual eu vivo muitíssimo bem, porque conforme tu vais envelhecendo, também percebes quais são as lutas que queres ter na vida, não é? E eu não posso lutar contra a inveja das pessoas, tenho que só que aceitar e dizer, ok, fixe, tá bom, pronto. Portanto, a inveja existe, sempre existiu. Mas por outro lado, quer dizer, é a revista mais premiada da Europa, é uma revista que teve numa exposição no Louvre, no âmbito de uma mostra de grande design editorial. Eu tenho o maior orgulho, mas acho sempre que o melhor da revista é a próxima edição. E é assim que uma pessoa se mantém com os pezinhos na terra e não lhe sobe nada à cabeça e não fica insuportável, acho eu. O que ainda assim é um exercício de humildade bastante aconselhável e transversal a todas as áreas, diria. E só para fechar um bocadinho esse capítulo, dá para falar da egoísta toda uma hora, se fosse o caso, mas eu quero chegar nos livros, né? Mas só Sim. fechar esse capítulo aqui da egoísta, dessas 80 e tantas edições, tem uma especial, que seja algum tema, uma dessas que você tenha guardado mais assim no coração de ter feito? Há tantas. No outro dia mudámos de casa. Quando mudámos de casa e viemos viver aqui para a aldeia, uma das coisas que eu fiz foi, pela primeira vez em muito tempo, pegar nas egoístas todas e limpar-lhes o pó, pôr na estante, arrumar tudo. E de repente dei por mim a perder 3 horas e a folhear e perceber que está ali a história de Portugal e está ali a história do mundo espelhada de uma forma ou de outra, em ficção, em ilustração, em fotografia. É incrível. Há entrevistas maravilhosas que eu já não me lembrava. Eu tenho muito orgulho na Egoísta como veículo cultural, até como arma cultural, se quiseres. Mas não tenho exatamente uma edição preferida. Sei que houve edições terríveis de se fazer. Nós fizemos uma edição depois do 11 de setembro em menos de 24 horas, não é? E é uma edição premiada, enfim, mas eu não posso, não consigo. É a mesma coisa que tu dizeres, tenho 10 filhos, eu gosto mais deste em vez de gostar daqueles. Não consigo, não Eu consigo. adoro documentários que mostram a vida de uma revista ou de um jornal que demorou muito tempo, né? Que avançou várias décadas, né? Eu vi um ano passado sobre a New York, então que é Está na as Netflix. pessoas, né, que estiveram ali, como você falou, não só as entrevistadas, como também as que entrevistaram, né? Você tem um painel da cultura, da sociedade muito forte. Eu acho que um dia a Egoísta merecia já um documentário, já 25 anos, né? Mais que isso já Não, deu. mas eu não tenho a certeza que a Egoísta apareça este ano, Pois. porque é um produto incrível, mas é preciso dizer isto, eu nunca tive um contrato, portanto, acontece se os deuses quiserem.
Bom, se os deuses não quiserem. vamos torcer para os deuses quererem, como diz no Brasil, né? Joga para o mundo, que o mundo vai trazer de volta. Vamos Sim, falar agora essa ideia dos livros, então. Então, você tem uma grande edição, ou seja, uma grande obra, né? Você é muito prolífica, Patrícia. hum. Você achava que ia ser assim, que ia escrever esses livros todos quando começou? Escrever e Olha, publicar, né? todos, Que são dois todos. trabalhos, né? Escrever é um e publicar é outro, né? Então, Escrever é uma coisa, publicar é outra. Eu vou levar muita pancada no final deste ano, quando concluírem a inteligência aqui do Burgo, que além do romance, O Lugar da Incerteza, vai sair a última lição com o Álvaro Siza Vieira, que é uma grande entrevista de vida, que é o meu trabalho enquanto jornalista e não como escritora, não é verdade? E depois no final do ano vai sair um livro sobre a menopausa para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que eu tive um ano a fazer e a falar com médicos, e mais uma vez é a Patrícia jornalista e não a Patrícia escritora. E as pessoas vão dizer que horror, tanta coisa. Quero, quero saber, Edson, sinceramente, estou-me nas tintas. Eu estou naquela fase da vida, só para dar aqui um contexto, que é muito simples. Eu tenho 55 anos, faço 56, portanto tenho menos tempo à minha frente do que aquilo que está atrás de mim. Se me dá prazer ir fazer o Cisa Vieira, eu vou fazer o Cisa Vieira. Se me dá prazer ir fazer um livro sobre a menopausa, eu vou fazer um livro sobre a menopausa. Se me dá prazer escrever um romance, eu escrevo um romance. E se calhar não vai acontecer, mas imagina que agora de repente decidia dedicar-me à poesia. Epá, quem quer, quer, quem gosta, gosta. Estou-me nas tintas. Eu sou completamente imune, neste momento, à maldicência e ao ego mexido. É o que quiserem. tá bem. Bom, isso aí já percebemos. Mas, de qualquer maneira como você falou, quem vive do mercado escrito às vezes critica, né, quem produz muito, né? Como se produzir pouco fosse um elogio, né? Que é curioso, né? Se um pintor pinta muito, ninguém reclama, né? Se um cineasta faz muito filmes, não, o diário faz um por ano, e as pessoas, que maravilha, né? Mas, Sim, a Agostina publicou um livro por ano, todos os anos, durante 40 anos. hum, pois, Que é? O António Lobo Antunes fez o mesmo. Portanto, olha, aguentem. Eu gosto de escrever e gosto de novos projetos e gosto de fazer coisas diferentes. Eu nunca poderia ser só escritora em full time e estar aqui na aldeia a escrever todos. Eu não sou essa pessoa. Eu preciso de outros estímulos, preciso de ver pessoas, preciso estar na vida, preciso de conversar, preciso muito de conversar, gosto muito de conversar. E há um lado em mim que será sempre jornalista. Eu tenho uma forma de olhar o mundo que ainda é muito jornalista. Portanto, se me fazem o desafio de ir entrevistar o Álvaro Siza Vieira, com quem eu já tinha feito, aliás, um livro anterior, pá, eu não vou recusar, porque é o Álvaro Siza Vieira. Eu vou certamente aprender qualquer coisa. Vai ser certamente muito boa a conversa, porque ele tem 93 anos e tem aquela cabeça de ouro, não é? Portanto, o que é que uma pessoa pensa? Ai, não, não vou porque este ano já publiquei um romance. Ah, tenham paciência. foram quantos dias de entrevistas? É um livro, né? Significa que é mais que uma entrevista, né? Sim, foram meses de Meses, entrevista. meses. Difíceis, entrevistas de 2 horas, 2 horas e meia, coisas mais curtas, porque ele cansa-se muito e bem, e normal. E ao fim de semana, no Porto, eu não vivo no Porto, portanto não me dava assim tanto jeito, mas foi incrível, ele foi de uma enorme generosidade e eu diverti-me imenso. Fiquei a saber que ele acredita em extraterrestres, eu também, portanto tivemos uma grande conversa sobre extraterrestres, foi ótimo. E também ele descobriu que é feminista, o que também foi ótimo. Portanto, Demorou um tempinho para descobrir, né? Mas, houve lá, mas mais vale antes tarde tarde que do que nunca. nunca, né? Mais vale tarde do que nunca, e portanto, e é uma figura, ouve lá, é uma cabeça, é uma cabeça. Assim, ter a oportunidade de conversar com esses terráqueos é brilhante. Ou seja, eu adoro um idoso ainda vivo que hoje eu estava vendo bilhete, eu vou ver Fernanda Montenegro no Ah, fim de semana com 93 anos no monólogo, só sabe? não consigo perceber porque é que não compraste bilhete para mim, mas pronto. Não, eu vou ver ela fazendo uma coisa que ela agora faz leituras, né? Então, ela tem um ciclo ao Nelson Rodrigues, que eu adoro, né? E depois vai ter daqui a 2 semanas sobre a Simone de Beauvoir, a obra da Simone de Beauvoir. Eu capaz de ir nos dois, né? Porque 93 anos é bom de aproveitar, né? Enquanto está ainda ativa aí.
Sim. Mas vamos voltar a falar aqui um bocadinho dos livros do passado. Eu falei que a gente tem esse hábito, quando vem cá um autor, a gente meio que polvilhando e pegando os livros e pedindo para eles nos contar que história tem ali e se tem alguma história que queira relevar e o método de trabalho, um bocadinho assim. Então, de uma maneira um pouquinho aleatória e de uma ordem cronológica, eu separei aqui algumas capas de livros seus e eu ia pedir para você me contar um bocadinho de cada um. Até para ver se o pessoal que está aqui na Eu assistência. provavelmente não me vou recordar, hein? Porque eu não volto a ler os livros. Não, você pula. Diga o que você lembrar, senão eu te. Por Ok. exemplo, Não, As pois é. Crianças Invisíveis. As Crianças Invisíveis foi um trabalho que durou 4 anos. Aí o jornalismo serviu-me bastante porque eu fiz uma grande pesquisa, estive em algumas instituições de acolhimento, falei com pessoas que foram adotadas e pessoas que adotaram, falei com um juiz do Tribunal de Menores, dois na verdade, uma juíza e um juiz do Tribunal de Menores, falei com uma assistente social, falei com uma psicóloga de uma casa de acolhimento. Enfim, fiz a minha pesquisa e depois, não escrevendo sobre a realidade nem fazendo decalque de nenhuma história real, fiz uma ficção, e é uma ficção, que pretende mostrar que os seres humanos têm exatamente o mesmo espectro emocional e, portanto, as crianças não têm nome, nós não sabemos se elas são rapazes ou raparigas, o que significa que escrever sem género em português é o maior chute na tola de sempre e eu não tenciono voltar a cometer o mesmo erro. Estava maluca da cabeça quando decidi fazer isto. O que significa que acompanhamos estas crianças sem saber exatamente se são rapazes e raparigas e a criança principal até ao fim. E no fim, depois, finalmente, consegue-se perceber o que é que a criança é. Mas a minha ideia era que o nosso espectro emocional, homens, mulheres, não binários, é igual. Nós sentimos todos alegria, sentimos todos frio, sentimos todos medo, sentimos todos repulsa, sentimos. Enfim, o nosso espectro é igual. E nós fazemos muito julgamento a partir do género. E, portanto, era para mim um exercício interessante ter crianças numa casa de acolhimento. Só para vocês terem uma ideia, em Portugal existem cerca de 60 mil crianças em casas de acolhimento. O que significa, em termos de imagem, o estádio do Benfica cheio de crianças para adotar. Algumas passíveis de adotar, outras não passíveis de adotar, claro. Pronto. E isto começou porque eu fiquei muito chocada quando um casal amigo devolveu uma criança que tinha adotado e eu achei que era a pior coisa que alguma vez alguém me tinha dito na vida. E depois de toda a minha pesquisa e de falar com muita gente e de escrever o livro, já não digo que é a pior coisa do mundo, porque há crianças que, sinceramente, serão sempre mais felizes na instituição. E há crianças que têm direito. A lei diz que as crianças têm direito à proteção e à família. Eu diria que as crianças têm direito ao bem-estar e à proteção, e muitas delas ficam objetivamente melhores numa instituição do que numa família. E depois isto é tudo muito complexo, porque cada criança é a sua criança, não há como fazer generalizações, cada família com vontade de adotar, ou cada pai ou mãe monoparental, cada situação é uma situação. É mesmo uma daquelas, é o mesmo um daqueles assuntos em que generalizações não nos servem para nada. Foi horrível de escrever, porque era um tema duríssimo. Ahm, Foi incrível porque foi um livro apresentado pelo Labrinho Lúcio e o Labrinho Lúcio tinha feito parte da Comissão de Proteção de Menores, e ajudou muito. E ele fez uma leitura do livro e uma apreciação do livro, como eu acho que poucas pessoas têm o privilégio de ter, portanto, tem esse enorme privilégio. Ahm, não deve ter sido um livro que vendeu muito, digo eu, mas. Mas é um livro de que eu gosto. Deve ser dos poucos que eu posso dizer isto, porque é um livro que ficou comigo, não é aquele livro que eu esqueci, não é? É um Uhum. livro que ficou. 4 anos também é uma vida, né? É, é muito. Vira um ente que você, em paralelo, tava. Você escreve, acabou de falar que sim, né? 3 livros ao mesmo tempo, né? Nesse tempo você estava escrevendo o teu livro?
Não, não estava a escrever mais nada, estava a fazer isso só. É o dedicar desse. É mais comum você se dedicar a um ou é mais comum você se dedicar a É vários? assim, depende. No fim da biografia da Maria Teresa Horta, por exemplo, eu comecei este romance que saiu agora, O Lugar da Incerteza, porque precisava mesmo daquele espaço de sair da biografia da vida da Teresa, de toneladas de informação que acumulei, porque a Teresa teve uma vida muito longa, não é? Pronto. E rica e uma vida incrível, e portanto a ficção ali surgiu mais como um espaço de evasão do que outra coisa qualquer. Mas eu gosto de começar e levar até ao fim, confesso. E se teve muitos que não chegaram até o fim? Tem alguns. Tem E alguns que eu desisti, por isso simplesmente. pretende retomar algum deles ou acho que não? Olha, há um livro que eu comecei no ano em que o Elvis e eu começámos a namorar. Portanto, há 24 anos, faz agora 24 anos. E chama-se Imaginem a Argentina. Hum. E é sobre roubos de arte. Cada vez que eu vou sabendo mais uma história de como é que roubaram aquele museu ou aquela peça de arte ou não sei quê, eu vou metendo para a pilha. Eu acho que não vou acabar nunca, porque as pessoas continuam a roubar coisas e, portanto, não vou conseguir terminar aquilo nunca. Não faz mal, está tudo bem. Pô, tem agora, teve o roubo do Louvre há pouco tempo, né? Lá está, é o que eu te digo, estão sempre a roubar qualquer coisa. Não, há Hum. um roubo inacreditável no Rainha Dona Sofia. Esse para mim é inacreditável, que é uma peça de um escultor americano que desaparece de um dia para o outro e a peça pesa só a peça pesa 1 tonelada. Agora explica-me como é que tu tiras 1 tonelada dentro de um museu e ninguém dá por isso. Bom, contrata o Luís de Matos. Vai para o museu. Pode ser, pode ser. Só se foi assim, pois, mas enfim, é um tema infinito e eu tenho esta coisa, tenho esta fixação nos roubos de arte. É um. Então deve ter Pronto. adorado aquele filme, o Thomas Crown, né? Claro, óbvio, As não é? duas versões, ainda por cima. Bom filme, Vamos bom avançar filme. aqui de livro para o pessoal ficar curioso. Vamos para outro aqui. Amor em Segunda Mão. Amor em Segunda Mão começou por ser um script para o Lionel Vieira e, e depois, a determinada altura, eu pensei, que se lixe, eu não quero fazer um script, eu quero mesmo é fazer um livro. Então é um livro polifónico, hum, sobre segundas oportunidades, basicamente. E foi um Se, papo. se me perguntares o nome de qualquer personagem, não sei dizer. Uhum. O, os romances, você começa já. A ficção, talvez mais geral. Você começa já tendo já uma história desenhada na cabeça, ou não? Você tem um Não, tema e vai, é isso? nem tenho um tema. Aparece-me uma personagem Ok? e dali a coisa desenvolve-se. E às vezes tenho assim uma ideia de vou matar esta personagem, no Silêncio de Deus, por exemplo. Vou matar o Manel Guerra. Nunca consegui matar o Manel Guerra, porque era uma personagem inacreditável, era um velho, estupor, um escritor maldito, um tipo difícil, difícil. E, pá, mas eu estava tão apaixonada por ele que não o consegui matar. Hum, mas você, então, no fundo, é do gênero. Eu também sou assim, eu não tenho plano nenhum, deixa que a história vai levando. O que é divertido, mas também é assustador, né? Porque tem uma hora que o livro pode desandar, né? Como você falou. Mas quer dizer, mas se tu não conseguires fazer de outra maneira, não é? Aquelas pessoas que fazem, sabes, um índice do romance, estrutura narrativa, tiram. Eu admiro imenso a gente. Tipo assim, Eu eu tenho admiro a maior admiração, mas eu não tenho tanta certeza sobre nada e, além do mais, também preciso que a personagem se explique ao que vai, como é que quer ir, não é? mesmo. Porque nós vamos também conhecendo a personagem a determinada altura, até podemos dizer assim, ok, tenho que voltar atrás porque isto deixou de fazer sentido, esta personagem nunca faria aquilo, não é? Ou não faria, ou não diria aquilo. As personagens também se vão ensinando, não é? Vão se descobrindo e vão se ensinando. Há um processo meio esquizofrénico de não controlar a história nem os personagens, mas eu vivo bem com isso porque eu não sei fazer de outra maneira. Pois. Para quem tem esse método, é o único método possível, na verdade, né? Mas, diferente de você, eu admiro quem é assim, não, primeiro eu vou colocar na parede, É papéis incrível, não é? rosas, papéis amarelos, papéis verdes, os núcleos, pessoa, tal, e só aí vai sentar para escrever a prosa, né? Eu sou Isso é um assim, storyboard. Na verdade, é um storyboard. Eu não acho grande graça, confesso. Não sou capaz sequer. Não, não, não sei fazer.
Eu também nunca tentei, então não vou dizer. Lá está, lá está. Vamos aqui para outra então. Vamos para lá. Vamos por o Morder-te o Coração. Morder do Coração começou por ser uma crónica literária num jornal de província. Hum. E depois eu percebi que era uma história e que as crónicas ligavam-se umas às outras e que tinha a sua graça e fiz um livro. E lembra da história? Da qual era? Lembro-me mais ou menos, mais ou menos. Não, não precisa forçar, não precisa forçar. Na verdade, para ser sincera, eu acho que é a história de um rapaz que tem um grande desgosto de amor e é um livro no qual se vive a perspectiva do desgosto de amor pelo masculino. Acho que é Ok, isso. curioso. Sim. E como é que foi escrever então essa perspectiva pelo lado? Ele é o único. Há um outro livro chamado Antes de Ser Feliz, que se passa em Buarcos, que é aquela terra mítica onde se passam os sinais de fogo do Jorge de Sena, que também é o mesmo princípio. Sabes que quando um homem escreve uma história de amor, as pessoas dizem que é sobre a condição humana. Quando uma mulher escreve uma história de amor, é mais uma história de amor de uma mulherzinha. Pronto, há esse lado. Portanto, eu gosto de histórias de amor, porque eu acho que nós só temos temos três temas, não é? Temos o amor, o sexo e a morte, não é? E todos eles têm a ver com poder. E a literatura anda à volta disto. Portanto, são livros diferentes. Este, O Morder do Coração e o Antes de Ser Feliz, são muito diferentes. Mas são sobre isto, são sobre a expectativa de um amor e a impossibilidade de concretização por não se ser correspondido. E como é que isso se vive na perspectiva de um homem? Ok. Ele se mata? Ele se Não, ninguém, mata ou mata alguém? nem se mata nem ninguém morre. Não, 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 não. Eu não vou matar ninguém. Se tiver que matar alguém, é com uma coisa que eu percebi no outro dia, é que tu podes envenenar uma pessoa com vidro moído, ok? Olha, sim, Moes o vidro na bimbi, vais pondo na comida, ficam com esta receita ali no outro dia. E pronto, isto é ótimo para os policiais e peças. Pá, não é o que eu faço. Além disso, a arquitetura de um policial é das coisas mais difíceis do mundo, não é? eu Ao sei. contrário, ao contrário do que as pessoas imaginam, é muito difícil. Até porque as pessoas são muito exigentes com as tramas, né? Do policial, né? Querem coisas plausíveis, né? E a vida não é plausível quanto mais a vida é ficcionada. Essa que realmente fica mais difícil de ser plausível, né? Mas enfim. Vamos aqui para próximo. Compartilhar. Esse aqui que tem um título ótimo. Que nos separa dos outros por causa de um copo de whisky. Isso é um monólogo de um homem num bar. Epá, houve uma cena este domingo na livraria Arquivo em Leiria, porque há um senhor que me pergunta se o psiquiatra do Lugar da Incerteza é o mesmo psiquiatra desse livro, não é? Do Tudo o que nos separa por causa de um copo de whisky. E o meu primeiro momento de pânico na minha cabeça foi: é um psiquiatra? Também é um psiquiatra? Bom, portanto, parece que é um psiquiatra, malta, mas é um monólogo de um psiquiatra que está em Macau e que conversa na cabeça dele com a barmaid, enquanto vai comendo umas coisas fritas e bebendo e contando a sua vida. E não é um romance, é uma pequena novela. É sobre como não viver a vida ao lado. Porque ele viveu a vida ao lado do personagem ou porque ele não viveu a vida ao lado? Não, porque ele vive a vida ao lado. Porque Não é? ele chegou a essa conclusão nesse bar, nessa hora. Esse copo de uísque, então, entretanto. Sim. Ó, quer ver, ter um copo de uísque já está mais masculino. As suas construções são preconceituosas, né? Se ele tivesse bebido champanhe, não poderia ser masculino, tinha que ser, né, feminino, né? Não sei, eu não bebo whisky, portanto, se calhar Tá bom. não sei. A construção do vazio. Construção do vazio. Bom, lembra de eu ter falado há pouco no Silêncio de Deus e do Manel Guerra, que era um escritor velho, insuportável, misógino, conservador, machista, cruel, etc. A construção do vazio terá sido, ou teria sido, o livro que ele acabaria por escrever no final do Silêncio de Deus. Como eu não o consegui matar,
Hum. A última cena dele é ele começar a escrever um novo livro, e teoricamente esse novo livro é esta construção do vazio. Ok. Sendo que esta construção do vazio se liga a um outro livro chamado Por Este Mundo Acima, que é uma distopia em que Lisboa não existe, já como nós a conhecemos, em que não há eletricidade, não há água, não há nada, e há uma grande biblioteca herdada, e há um retomar da vida de uma outra forma, sem tecnologia, sem nada. Isto é de 2008, o que não deixa de ser extraordinário considerando os tempos que estamos a viver neste momento, não é? Pronto. Mas, de qualquer maneira, isso já é um Patrícia Verso, né? Isso já tem já livros que se liga a livros, personagens que escrevem outras histórias. Ou seja, Uhum. a Marvel pode procurar aí quando acabar ali os personagens dela para fazer o Patrícia Verso. Pois, talvez. Mas Mas você falou agora um pouquinho que era um guião, eu vi um livro que você ia estar fazendo. Cinema é uma coisa que você eu gostaria. adoro, Eu adoro. também gostaria de escrever só guiões. Eu vou responder uma coisa que é muito pouco portuguesa, mas é simples. Não tenho estudos para isso. Eu, Uhum. para começar a escrever para cinema, teria que estudar. Não tenho estudos para isso. Adoro cinema, sou fascinada. Gosto mesmo muito, embora tenha que dizer que prefiro teatro ao cinema. Hein? Atenção, eu acho que a experiência do teatro é muito mais transformadora do que o cinema, não é? Tu vais ver a Fernanda Montenegro no monólogo no teatro e certamente será muito mais transformador do que ver a Fernanda Montenegro, por exemplo, no Vitória, que ela também fez já com 90 e tal anos, não é? Embora seja um filme belíssimo, acho que a experiência do teatro, a experiência de ter o artista, o ator à tua frente, o texto a ser dito naquele segundo, tudo, toda esse nível de empatia a que se chega com o palco, é uma energia muito transformadora e muito superior à do cinema. Mas adoro cinema, não viveria sem cinema. Eu entendo, mas assim, enquanto cinema até consigo arriscar escrever, teatro, eu acho que aí sim, não falta-me estudos, falta uma vida, falta ter começado a ler teatro mais cedo É, e lá está, visto mais teatro para poder. Como lá cinema, está. eu tenho essa quase de ter visto tanto, né? Eu considero mais, entre aspas, Eu normal. nem sequer, eu nem sequer se consigo pensar numa estrutura de guião. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Pois o meu lado de ficcionista mete-se ao barulho e, sei lá, é como eu li o Hamnet da Maggie O'Farrell muito antes do filme, assim que ele saiu. Uhum, Tu pegas no livro e pegas no filme, é a mesma história, é a mesma história, mas é contado de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Se perguntas o que é que preferes, o livro. uhum. É que o livro tem, tem subtexto mais Muito mais. claramente, né? Você entra dentro, né? A imersão de um filme é sempre diferente. A É, imersão do filme é sempre pela mão do diretor e pela mão dos atores e pela mão do compositor. Você tem vários lugares para se agarrar, né? Enquanto que no livro você está ali para você o estar dentro. livro ou é bom ou é mau. É simples. É verdade. Ou é mau. Está tudo bem. É só isto. Vamos avançar aqui mais. A gente pode se dedicar um bocadinho mais aos dois últimos, na verdade. Por este mundo acima. Por este mundo acima é a tal distopia. É a tal distopia que vos falava há pouco e que é um livro, é um livro que pretende propor como reflexão, porque eu acho que os livros têm esta proposta de pensamento sobre se valorizamos ou não valorizamos a amizade e as pessoas à nossa volta. E continua a ser um tema profundamente atual, porque hoje em dia, à velocidade a que nós vivemos, temos uma fraca capacidade de escuta relativamente ao outro. Parece que aquilo que temos para dizer é sempre mais interessante do que aquilo que temos para ouvir, que é estranho, e não cuidamos das relações à nossa volta. Ora, num momento de profundo desastre, aquilo que interessa a esta personagem principal, que é um velho editor que fica numa casa onde está a biblioteca da avó dele, é, é descobrir os amigos. Não descobrindo os amigos, descobre uma criança com 8 anos que leva para casa.
e é a história dessa criança e deste velho e de como esta criança aprende a ler de outra maneira e olhar para o mundo de outra maneira por causa da biblioteca. É o cuidar do outro que, para mais, nem sequer é alguém próximo de ti. Bonito. Ah, Parece um filme. poderia ser um filme. A Solveig tentou fazer um filme, fez uma curta, Ok. de uns capítulos, sim. Ahm, mas sim, eu não sei fazer filmes. Portanto, Da meia-noite às 6? da meia-noite às seis. Bom, da meia-noite às seis, hoje eu posso dizer com bastante facilidade sobre o que é, porque me foi explicado por um amigo psiquiatra 6 meses depois do livro ter saído. É um livro que é dedicado à Maria Teresa Horta. O marido da Maria Teresa morreu em novembro de 2019, antes da pandemia, e eu escrevi o livro, na pandemia, muito rapidamente. Eu nunca escrevo de uma forma muito rápida, mas foi muito rápido de escrever, porque me surgiu esta mulher, esta Susana, que trabalha na rádio, a quem o marido morre. O marido era ator. E ela passa a fazer o turno da meia-noite às seis, porque continuamos a viver em confinamento, mas é preciso alguém assegurar as madrugadas na rádio. E isto aproxima de um jornalista que está em casa. Eu não posso contar a história toda, não é? Mas pronto, é um livro sobre a perda e a recuperação dessa perda de uma forma muito pouco romântica, na verdade, mas diria que eficaz. É também um livro sobre a amizade, outra vez. Eu Ok. diria que a cena da amizade é uma cena minha, que É eu vou um, dizer. é um dos temas que você gosta de estar sempre. É isso e a construção de identidade a partir de um episódio que é marcante. Como é que tu constróis a tua identidade? Na construção do vazio tens isso. Como é que tu constróis a tua identidade a partir do momento em que a tua mãe e o teu pai são abusadores? Abusam de ti ou fisicamente ou psicologicamente. E como é que que tipo de pessoa é que tu vais ser? Não é? Isso é um tema. Ok. Se for o da Maria Teresa Horta, o livro seguinte, na verdade, é uma biografia dela. Que apresenta o Uma livro procura e de a um trabalho. Madre Teresa Horta para essa audiência que nem todos devem conhecer a personagem. Maria Teresa Horta é uma mulher muito importante para nós, mulheres jornalistas, é uma mulher muito importante para nós, mulheres escritoras em Portugal. Nasceu em 1937, e foi das primeiras mulheres a trabalhar nos jornais em Portugal, das primeiras mulheres a assumir o rótulo de feminista, contra tudo e contra todos, antes da Revolução de 1974. Escreveu com a Maria Velho da Costa e a Maria Isabel Barreno um livro fundamental da literatura do século XX, que são as Novas Cartas Portuguesas. Livro esse que foi, obviamente, retirado e elas foram alvo de um processo por má conduta, pornografia, enfim. E a Simone de Beauvoir e a Marguerite Duras conseguiram, através da comunidade brasileira, conseguiram que o livro fosse traduzido para francês e fizeram uma campanha internacional de apoio àquelas que ficaram conhecidas como as Três Marias. Depois veio o 25 de Abril, e elas tinham um julgamento marcado para dia 7 de maio, portanto, no dia 7 de maio o julgamento acabou e o livro foi considerado pelo próprio juiz uma obra de arte, o que é inacreditável, mas são aquelas coisas à portuguesa. E a Maria Teresa fez um percurso como jornalista e como ficcionista, muito ligada à poesia do erotismo, muito, muito ligada à poesia do erotismo, com uma apropriação da ideia do corpo do homem, ao contrário daquilo que se costuma fazer, que é entender o corpo do homem como uma espécie de musa, digamos assim. Pronto, isto valeu-lhe alguns dissabores, e o facto de ela ser feminista também lhe valeu alguns dissabores, mas ela tem uma obra inacreditável, riquíssima de poesia, de ficção. Tem uma obra-prima chamada Luzes de Leonor, que é um romance deste tamanho, 1004 páginas, e que tem um pouco de tudo. É um romance histórico e é um diário e é uma reportagem e uma fantasia tem uma série de registros, eu acho que não tem comparação possível com nenhum outro livro. E a Maria Teresa era uma personagem muito encantadora, com um sentido de humor maravilhoso, mas muito difícil porque se alimentava do conflito. Foi minha amiga durante mais de 20 anos.
e eu gostava de lhe prestar esta homenagem. Foi o trabalho mais insano e difícil que eu fiz na vida. Mas a biografia saiu e ela não deixou de me falar, portanto, acho que me safei. Claro que é uma É uma biografia, boa medida, é uma boa medida. é uma boa medida. É uma biografia que peca por ela estar viva na altura em que ela foi escrita, não é? Pronto. Porque nós sabemos que Ela as não pessoas. leu antes, ela não leu antes. Não, eu dei-lhe para ela ler. Não, isso foi incrível. Isso foi um dos momentos mais maravilhosos da minha existência, que foi eu chegar à casa da Teresa com o livro impresso, em folhas A4, tudo arrumadinho, com argolas e tal, e ela dizer: Não, querida, eu sou jornalista, eu dei-te entrevistas, eu tenho respeito pelo teu trabalho, tu és jornalista. E ela não leu. Isso foi inacreditável. Eu não estava nada à espera. Até aqui entre nós ninguém nos ouve. Acho que se ela tivesse lido, ela teria-me dado tudo. E acho que ela sabia isso. E portanto, mas foi de uma generosidade imensa. E não foi um livro fácil, porque estão lá as partes negras da Teresa também, não é? Mas depois ela leu Depois ela leu. e Depois falou, ela, e falou depois contigo. ela dizia o nosso livro. E Ok, eu acho que isto para a Teresa é o maior elogio de todos. Vindo da Teresa é o maior elogio de todos. ok, bonito. E agora o que está a chegar nas livrarias agora nesse mês, né? Já chegou, já chegou. Chegou, que é o Chegou em janeiro, fim de janeiro. de janeiro, exatamente. Ok. Lugar da Incerteza. É um livro cuja proposta de pensamento é muito básica, mas é uma proposta, não é, eu não há julgamentos neste livro. É assim que nós queremos viver. É uma observação sobre aquilo que são personagens da contemporaneidade e temas da contemporaneidade. E a minha pergunta é nesta velocidade que nós queremos viver, é nesta precipitação, é nesta tensão que queremos viver, é nesta violência da razão que queremos viver? Porque eu acho que nós precisamos muito de lugares de incerteza, precisamos muito de lugares de espaços de diálogo. E, e realmente temos poucos. Estamos é isso, nesta violência, não é? Eu tenho a minha razão, tu tens a tua razão, e portanto tu ficas na tua bolha, eu fico na minha. Não discutimos, não debatemos. Como eu continuo a achar que a melhor forma de manter a democracia viva é conversar, é essa a proposta de pensamento. E é também uma luta entre aquilo que é a razão e a fé, a ciência e a espiritualidade. As duas personagens principais são um psiquiatra e um padre, mas depois há todo um outro conjunto de personagens que rondam o padre e o psiquiatra. Eu gosto das coisas redondinhas, não é? Gosto depois de fechar. E foi um livro difícil de escrever porque eu vinha da biografia da Teresa e precisava desse espaço só de ficção. E depois foi difícil de escrever porque a biografia da Teresa foi um sucesso e, portanto, ficamos com essa coisa na cabeça que é, e agora? Pronto, isso durou 10 minutos, ao fim de 10 minutos, agora é É o outra lugar coisa, da incerteza. é o lugar da incerteza. E pronto, e eu espero que seja um livro de que se goste. Como é que você tem feito esse lançamento? Ou seja, você tem ido nas livrarias, falar com as pessoas? Como é que tem sido esse... Tenho ido a livrarias, comunidades de leitores, a bibliotecas, e é sempre muito bom conversar com as pessoas, sobretudo quando elas leram um livro e têm uma interpretação ou uma identificação ou não com os personagens, mas têm uma interpretação. E a conversa que surge daí, não é? Que é uma conversa que transcende o livro, é uma conversa sobre a forma como nós olhamos para o mundo. E isso é sempre muito gratificante. As pessoas têm essa generosidade de aparecer e de dizer eu li e gostava de saber porque é que achou isto, porque eu acho aquilo. Enfim, esse debate para mim é muito gratificante. E o leitor, quem é seu leitor médio? Você tem esse perfil? Você sabe quem é? O Esse... Abominável Homem das Neves, não faço ideia. Poderia saber, não? Para mim será sempre o Abominável Homem das Neves, mas no jornalismo também é, não é? Ok. Quer dizer, há sempre aquela sensação, há sempre aquela frase típica das redações que é o leitor é burro. Eu não acho que o leitor seja burro. Acho que o leitor pode ser o Abominável Homem das Neves, mas não é burro. Esta coisa de tratarmos os leitores como Isso só muda
a profissão, que na publicidade o consumidor é burro. As pessoas têm sempre que o outro é burro, né? Por algum motivo é Não sempre acho. o outro, né? É, mas olha, Edson, todos nós achamos que somos inteligentes, temos sentido de humor e vestimos-nos bem. Uhum, E isso manifestamente não é possível. uhum. Basta ir à rua e perceber que há pessoas que se vestem muito mal. Não, estou a brincar, mas nós temos todos sempre estas convicções e estas ideias. E eu acho que é preciso ter muito respeito pelo leitor e muito respeito pelo consumidor. E sim, há publicidade muito burra e também há literatura muito burra. Atenção. Sim, sim, sim. Que é uma boa deixa aqui para que a gente abra aqui um pouco a conversa, sou eu que pergunto. Amigos, perguntas ou questões ou colocações aqui. A Patrícia. Pedro, você quer fazer a abertura de sempre? Vou fazer, vou fazer. Bem, para já quero dizer à Patrícia que foi um prazer ouvi-la, incrível esta conversa, muito, muito, muito interessante. Provavelmente é só porque eu me estou nas tintas. Provavelmente, É essa a vantagem. É uma mas é um enorme facto, vantagem. é um facto, mas é um facto. Queria lhe dizer uma coisa, eu sou um ano mais novo que a Patrícia, tinha 19 anos, pá, e quando foi lançado o Independente, estava na António Rui, na altura, e a António Rui, a maioria são artistas e designers e Sei, por aí sei. fora. Portanto, tudo muito cabeças muito à esquerda, e eu lembro do sucesso, foi um fenómeno o lançamento do É, Independente. Todas as sextas-feiras nós estávamos malucos a ler, eram molhos de alunos a ler o Independente, porque era bonito, porque era bem desenhado, porque era muito interessante, porque era diferente, falava connosco de uma forma absolutamente diferente. Eu lembro muito bem, não me lembro de outro jornal ter tanto sucesso ou ter tanto impacto sim. em mim, nos meus amigos, nos meus colegas, como um independente. Eu lembro-me uma vez que fui, já anos depois, fui chamado pelo Pedro Buxeri Mendes para me fazer uma entrevista no Independente. Estava nervosíssimo, aquilo Sim, há muitos relatos desses de pessoas que começaram a ler o Independente quando eram jovens e que depois, por uma razão ou outra, ou foram convidados para dar entrevistas, ou para ilustrar, ou para escrever, ou para qualquer coisa, e que ficaram numa grande nervoseira. Era só um jornal, senhor. claro, mas tinha No ainda tinha fim, no fim, serve para embrulhar peixe. certo, certo, mas sabia para outras coisas antes de chegar ao peixe. Lembro, os dois jornais que marcaram muito foi o Blitz, por outra Claro. razão, mais cedo, mais adolescente, e depois o Independente. Eu era o... Pronto, mas entretanto a Patrícia já respondeu. A Patrícia e o Edson, eu fiquei a saber que tanto a Patrícia como o Edson têm uma metodologia de escrita, de criação, semelhante, que é muito interessante. Eu tenho muito fascínio dos métodos e dos processos criativos. E não sei qual é que é o método de um escritor. Ah, com certeza que há vários, mas fiquei a saber que o vosso é muito caótico, que é muito interessante, que é também muito parecido com o nosso. Embora possamos ter várias etapas, depois, na verdade, aquele momento em que nos sentamos para fazer qualquer coisa é caótico. E isso é muito humano, é muito bom, e foi confortável, foi quase reconfortante saber, olha, é assim Parte do também. mesmo clube. E não sabia que não sabia que o método criativo do Ethan era esse também, criativo de escrita era esse, que é giro isto. É por isso Ah, que a pessoa se dedica, no meu caso, a textos curtos, né? Isso aventura muito pouco no romance. Texto curto, certo. isso é mais fácil você entrar assim e depois ir embora, que a história é mais curtinha. A Patrícia, ela faz livros caudais, ou seja, Exato, eu mais acho que é bastante corajoso da parte dela se meter nisso, desse jeito. Mas eu também não consigo viver sem amigos imaginários, não é? É preciso Uhum. dizer isso. Eu preciso de viver com personagem na E a cabeça. Patrícia faz aquela coisa que isto é um clichê absoluto, que diz que os escritores só escrevem sobre aquilo que conhecem. Não, porque eu nunca fui um velho com cancro, Pedro. Não, eu sei, não é isso. Mas Eu nunca conhece fui velhos, padre. mas conhece velhos com cancro. Conheço velhos Pronto. com cancro, conheço padres. Mas atenção, a grande coisa do escritor, e imagino que no publicitário seja a mesma coisa, Não é, é que não é só não é viver as histórias, é verdade, viver as histórias. não é? Eu acho que a imaginação torna-se verdade. E isso é que é Certo. incrível, não é? Quando nós temos hoje uma vaga aí de malta, e é no mundo inteiro, que está numa de autoficção, porque na verdade não tem imaginação que chegue, e portanto faz autoficção. Uhum. Eu tenho muito pouco respeito por isso, porque para mim a literatura não é o decalque da realidade. A literatura é a transfiguração daquilo que eu observo. E desculpem insistir nesta ideia, mas ou me propõe qualquer coisa,
de pensamento, ou me incomoda, ou me desperta para algum tema, ou vários temas, epá, ou então não tem interesse nenhum. Sim. E, portanto, a única autoficção de que eu sou fã, e isso tem a ver com a adolescência, é a Marguerite Duras. Pronto, mas isso tem a ver com a adolescência, porque quando eu tinha 15 anos e li O Amante, levei-me um par de estalos no focinho e pensei, ui, o que é isto? Tipo, como é que se escreve assim, com esta, no osso, não é? Como dizia o José Cardoso Pires. O Zé Cardoso Pires dizia, tens que escrever no osso, tens que escrever sem Rodriguinhos. Mas o Zé, por exemplo, fazia recortes de jornais e de revistas e colava na parede para se inspirar em figuras físicas, porque tinha dificuldade em imaginá-las. Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Eu até era capaz de inventar um ET. Ótimo, ótimo. Não, porque essa característica de ser fabulista, né? Nem todo escritor tem. Ou seja, a Patrícia está dizendo que tem. Ela pode sentar e criar um mundo todo, né? Ou seja, ao redor de uma vontade de escrever algo. Tem gente que realmente, se não se ater a coisas muito concretas, se calhar não irá conseguir. E talvez a gente brilhante a fazer isso, que sabe? Não, há gente brilhante a fazer isso. O que eu acho é que não são escritores num registro literário. Porque Uhum. o entretenimento é tão válido quanto a literatura, obviamente, e no entretenimento há coisas maravilhosas. Atenção, na fantasia há coisas maravilhosas, na ficção científica há coisas maravilhosas, na banda desenhada há coisas maravilhosas. Temos as várias gavetinhas do armário chinês. Nada vale mais do que o vizinho. Tudo vale a mesma coisa. Agora, há pessoas que conseguem fazer certas coisas brilhantemente e outras não. E está tudo bem, não é? Se calhar, eu se tivesse que fazer um anúncio para um automóvel ou para um stand de automóveis e ia buscar aquela coisa da autoestima, que eu acho brilhante para um stand de automóveis, chamar-se autoestima, e se calhar ninguém vai achar graça a esta porcaria, só eu, mas eu não sou publicitária, não é? Portanto, não sou criativa nesse sentido. Não tenho a técnica, não penso dessa maneira. E há uma maneira de pensar o romance, há uma maneira de pensar a publicidade, há uma maneira de pensar os jornais. É mais isto, sem julgamento, porque eu também não faço julgamento. Mas, enfim. Não sei se respondi à sua pergunta, Pedro. Respondeu completamente. Vou deixar que outras pessoas façam perguntas, porque depois às tantas nós esgotamos o tempo. E acho que deve haver gente curiosa. O tempo já esgotamos, mas eu libero aqui mais uma pergunta ou duas da audiência, se quiserem, se tiverem. O Murilo, que é nosso também, gosta de escrever, Murilo, não tem nenhuma questão a colocar? Tem que ligar o áudio, tem que ligar o seu áudio, Murilo. Tenho. Tá fazendo eco, 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 eco. Sim, estava com eco. Na verdade, não tem relação com a escrita, tem a ver com algo que você disse de estar nas tintas. Eu quero saber qual é o segredo, se isso foi muito treino, se isso foi com São a... 9 anos de terapia, Murilo. 9 anos de terapia. 9 anos de terapia resolvem o problema para sempre. Tens que encontrar o psiquiatra certo que te dê nas trombas e que não seja queridinho, porque as pessoas vão à terapia muitas vezes para levar palmadinhas nas costas. Eu fui para a pancada e eu resolvi. E agora estou-me nas tintas. E portanto podem-me dizer qualquer coisa, eu aceito. Aceito com uma facilidade brutal, Mas sabes? mas teve alta? Não, amor, foi ele que me dispensou. Não, normalmente as altas são essas. Toda alta eu conheço alguém. Não, eu confesso que não achei graça nenhuma no dia em que ele me disse: Bom, vamos terminar por aqui. Eu pensei: Como assim vamos terminar por aqui? Então, mas estava tão bom, não é? A verdade é que ele tinha razão. Eu tenho as ferramentas, tenho Ele as. era lacaniano, o que que ele era? Era muito bom. Era muito Era, bom. é, era Bom, muito bom. Ele é conhecido como a estalada de Alvalade. Eu acho que isto diz tudo sobre um psiquiatra, não é? E mudou tua escrita antes da psicanálise e depois da psicanálise? Sim. Mudou, mudou bastante. Mudou bastante. Mudou porque é preciso, a Cristina Bessa Luís dizia com muita razão que é preciso abandonar o fantasma da família. Hoje em dia é preciso abandonar o fantasma da família e é preciso abandonar todos os outros fantasmas que andam em cima de nós e que nos querem pressionar para que nós sejamos assim ou assado, não é? E eu serei sempre aquela peça do puzzle que não vai encaixar. Eu não quero encaixar, não me apetece encaixar e portanto já não peço desculpa por isso, percebes? Uhum. Claro que a única pessoa que me tolera é o meu marido, óbvio, não é? Por isso é que estamos casados há tantos anos. Porque depois não é fácil viver com uma pessoa como eu, não é? Porque eu, não é? Destrambelhada da cabeça.
Eu acho tudo interessante, acho que tudo é possível, ah, eu interesso-me por tudo, tenho curiosidade por tudo, acho tudo altamente entusiasmante, menos o governo. E, portanto, às vezes pode se tornar bastante cansativo. Portanto, Murilo, não sei se queres ser assim como eu. Capaz de ser um bocado intenso. Ou não Obrigado. procure, se quiser procurar um psicanalista, não vá em Alvalade, que você ainda pega, leva Não, um não, calo vai, e vai, corre a vai, cabeça. não, vai. Liga-me que eu digo-te quem é. Sim, é incrível. É incrível, incrível. Também. Dificílimo, devo dizer, mas incrível. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu espero que a Sónia pergunte alguma coisa, porque eu só vejo a Sónia fazer assim e rir. E fazer Ah, assim. a senhora não costuma perguntar, então, Sônia, você pode fechar aqui a sessão de agora. Então, Edson, muito obrigada por teres conseguido que a Patrícia viesse aqui falar connosco. É um prazer. E pronto, lá está. Se calhar a minha comunicação a física disse tudo, não é? Estava aqui deleitada a ouvir-te e com muita inveja dessa proximidade com a Maria Teresa Horta, que acho que, valha-me Deus, o que seríamos nós sem as Três Marias, sem a coragem e o fogo que elas foram. E curiosamente estava-te a ouvir e estava a pensar, bom, estamos, enquanto mulheres neste país, pelo menos, acho que estamos bem, porque a tradição continua de insubmissas, Uhum. continua, está representada em ti, como jornalista, como escritora, e isso deixa-me muito reconfortada. E do ponto de vista agora um pouco mais técnico, se calhar, será que conseguias ficcionar sem essa base jornalística? Quando te ouço falar, é que eu acho que parece que escrever traz une essas duas Patrícias, a Patrícia jornalista e a Patrícia escritora. Parece que uma Quando eu, completa a quando outra. eu chego, quando eu chego ao jornalismo, eu já vinha de criar histórias desde os 7 anos. Atenção. Uhum, Eu sirvo-me da técnica jornalística de investigação para alimentar a minha cabeça, mas depois, quando escrevo, quer dizer, o jornalismo, Sónia, o jornalismo tem uma técnica, não, mas também tem uma deontologia. uhum. Eu fui formada no sentido de fases. Tu não procuras uma fonte, procuras três. Hoje em dia isso é ridículo, ninguém procura três fontes, só eu. Mas Nenhuma, mais três. já é Exato. extraordinário. Mas eu fui ensinada assim. Procurava-se três fontes, preferencialmente independentes umas das outras. Tarará, tarará. Vai-se pesquisar às fontes, vai-se aos sítios, fala-se com as pessoas. Pronto. E isso serve muito como material, como bagagem. Da mesma maneira que me serve muito ler, eu li muito sobre psiquiatria para fazer este livro e li muito sobre. Bem, eu leio muito sobre religiões. Eu fiz um mestrado em ciência das religiões e sou fã Uhum, por religiões. Acho que vai ser um dos grandes temas deste milénio. Posso me enganar, mas eu acho que vai ser um dos grandes temas deste milénio e nós sabemos pouquíssimo. Achamos que sabemos muito, mas sabemos pouquíssimo. Um, e, portanto, para mim, fazer investigação como jornalista é quase como ler como suporte, é um suporte. Mas depois, quando chega à parte de escrever ficção, eu largo. É só um alimento de cabeça. E há coisas que eu preciso saber se funcionam assim ou se funcionam assado. Vou dar um exemplo muito concreto. Há 3 semanas eu fui almoçar com o antigo comandante da Unidade de Proteção Pessoal da PSP, a quem liguei e disse: Olha, eu vou escrever um romance e precisava de falar com alguém que me explicasse como é que é esta coisa de ter uma unidade de proteção pessoal, porque se é um ministro de uma determinada pasta, ou se é o primeiro-ministro, tem-se obrigatoriamente proteção pessoal, outros não têm. uhum. E, ao contrário daquilo que seria de esperar, o meu filho mais novo disse-me logo: vais dar com os burrinhos na água, ninguém vai falar contigo. Ao contrário do que seria de esperar, eu fui almoçar com o senhor comandante e estivemos 4 horas à conversa e foi maravilhoso. Maravilhoso. Uma das coisas que eu vos posso dar como informação e que cumpre com a nossa fantasia cinematográfica é: estão a ver aqueles militares que andam com aquelas pastas e que todos nós achamos no cinema que são os botõezinhos e os códigos nucleares, tarará. Não. Todas as unidades de proteção pessoal têm essa mala metálica, enfim, formato exterior metalizado. E abre, e aquilo faz um escudo de proteção. É só isto, é um escudo de proteção.
Agora sei. Não leva aos códigos nucleares. Agora sei quantas armas têm no carro, que tipo de armas têm no carro, como é que turnos é que fazem, como é que se fazem. E depois sei as outras histórias todas incríveis que ele me contou e que eu acho que enriquecem, pelo menos eu vou com uma base de alguma verosimilhança. Se eu procuro que o leitor se possa identificar, então é importante que, se porventura um ministro for ler aquilo, não diga, isto não é nada assim, não é? Pronto, para começar, pronto. E, sei lá, contou-me histórias incríveis. Os agentes que estiveram com o Jorge Sampaio, estiveram com o Jorge Sampaio 28 anos, até ele morrer. São família, já não são agentes só, são família, não é? E contou-me histórias incríveis, incríveis. E foi maravilhoso. E depois olhou para mim e disse: É ótimo poder falar consigo assim com esta liberdade, porque eu sei que não é para nenhum jornal. Não é? Era só para pesquisa e eu não vou utilizar nada daquilo. E ele ter confiado em mim o suficiente para isso, e depois eu acho que se entusiasmou, para ser sincera. Ahm, Pronto, e Porque és uma boa ouvinte, porque ouvir é importante. ouvir é muito importante. Ouvir e saber pôr aquelas perguntinhas pelo meio que é: a sério? Então e depois? E eles falam mais um bocadinho. Então, mas isso quer dizer que, né, e vai-se puxando, não é? Isso é um treino de jornalista. Então, Portanto, as duas funcionam em parelha. Uma para de funcionar quando entra a ficcionista. Deixa de. já de existir, absolutamente. Por exemplo, na biografia da Maria Teresa Horta, o primeiro capítulo da biografia da Maria Teresa, na verdade, é uma ficção. É uma história que ela conta, que ela contava, é uma história sobre a qual ela escreveu também, não é? De ser pendurada por um pé à janela pela mãe, tinha 4 para 5 anos. Eu não tinha ninguém para corroborar isto. Portanto, do ponto de vista jornalístico, era um flop. Mas caramba, era a verdade da Teresa e a Teresa estava viva, não é? E portanto eu escrevi quase como se fosse uma ficção. Não tenho ninguém para corroborar o que ela diz. Não há ninguém. Portanto, vou acreditar nela ou não vou acreditar nela? Tens que tomar depois estas decisões, não é? Quando fazes uma biografia. E acho que aí o facto de ser romancista ajuda muito. E pegando no tema da biografia, quem faria a tua? Ninguém, preferencialmente. Uma das coisas que os meus filhos sabem e o meu marido também é que se eu morrer amanhã, a primeira coisa que eles vão fazer é eliminar tudo o que está no meu computador. Não há cá inéditos póstumos, qual Saramago descobrimos mais não sei o quê, ou qual. Não, amiguinhos, tenho muita pena. Não estou cá para controlar, não estou cá para saber se quer, não estou cá. Não dei como concluído, ninguém vai publicar nada, se Deus quiser, que eu tenha escrito. E espero que ninguém faça a minha biografia, porque não é de todo interessante. Hum, Permite-me discordar, mas pronto, estás no teu direito de não Pronto, querer. olha, concordamos que discordamos, mas quer dizer, há aí tanta gente interessante para se fazer biografia, tanta gente. Por exemplo, eu não vou fazer mais nenhuma biografia, porque é um trabalho insano, sinceramente. Mas se calhar Imagino. seria a do Cristiano Ronaldo, para ficar rica, com um contrato para a China. Sei lá, que o advogado do Edson ia ver, provavelmente tem que ser alguém muito mais esperto do que eu, para ficar milionária. Ah pá, isso sim, isso. Eu não sei nada de futebol, odeio futebol, atenção, não sei nada sobre Cristiano Ronaldo. Mas pronto, é a minha única hipótese de fazer uma biografia. Resto. Bom, com isso sabemos então que a Patrícia vai escrever a biografia de Cristiano Ronaldo. Tiramos isso da conversa. Não, olha, E estás a ver os jornalistas desportivos todos, não é? A fazerem bonecos de voodoo com a minha cara e a espetar-me. tá Hum? bom. Era Olha, ótimo. foi um prazer Obrigada a todos. imenso. Passou muito Imenso. rápido essa hora e 10 aqui. A gente podia ficar mais tempo, com certeza, mas em respeito também ao seu tempo e ao tempo da audiência, podemos marcar de voltar aqui a uns anos com outros, sobre os outros livros que, entretanto, vão estar. Se quiser. Muito obrigada a Muito todos. obrigado a todos. Olha, então agora, por favor, palminhas virtuais, nossa Oh, conexão. tão lindinhos. Podem também fazer assim, amores. Para mim fazer assim, fazer Vamos assim. mostrar a malta da língua gestual, também é bonito. Manda Isto um abraço lá para o Elvis, tá? E nos vemos brevemente é em uma Lisboa. criatura que vocês podem convidar. Com certeza. Com certeza não, já está na minha Tem lista. Tá na coisas minha muito lista. mais interessantes do que eu para falar, quanto mais não seja sobre o processamento do cérebro e a ligação ao som e o cérebro. É Não, fascinante. É a única pode pela dizer qual para eu ele estou casada que com ele. ele receberá o convite ainda para ver se consegue vir esse ano.
Será um prazer. Eu estou atrasado com o convite, na verdade. Eu devia ter chamado mais tempo. Tá bom? Não encontro muito daqui de um lado. Desejo-vos uma ótima primavera, quer que Ok. esteja. Como Fernanda Montenegro, aqui a morrer de inveja. Ela Mas... tem muito. Tá bom, então. Abraço. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.